Gente do céu, minha cabeça tá assim, minha cabeça tá zonza, sabe? Eu tô meio até desnorteada aqui porque o jogo acabou, né? Acabou de acabar. São Paulo e Grêmio no estádio do Morumbi. São Paulo conseguiu os 3 pontos. Olha, na raça, na vontade e com uma pitadinha de sorte. Porque se tinha um dia em que os deuses do futebol estavam do nosso lado, esse dia era hoje. Gente, não só os deuses do futebol, tá? Um deus do futebol chamado Rafael, que a gente vai falar bastante sobre isso. Gente, meu peito tá até doendo, sabe? Às vezes eu penso assim que qualquer dia eu vou acabar morrendo mesmo, sabe? Parece que é até mentira, assim, de falar, nossa, que doida, sabe? Por causa de futebol e meu peito tá doendo, gente. Meu peito tá realmente doendo, porque hoje foi não só por esse sufoco do segundo tempo inteiro, né, em que o São Paulo não jogou bola, mas por tudo que aconteceu no jogo, né? Por todos os fatores. Mas a gente vai falar com calma sobre isso, tá? Vamos lá. Escalação um pouquinho diferente hoje, né? O Alan Franco não jogou porque ele estava suspenso, então ele acabou entrando com o Ferrarese, que obviamente é o nosso zagueiro imediato, né? Já que o Diego Costa foi vendido, até já foi anunciado realmente que foi vendido, não joga mais pelo São Paulo, então o nosso reserva imediato é o Ferrarese. E aí ele acabou dando uma modificada ali e foi realmente, acho que a primeira semana que ele teve livre, assim, para trabalhar, já que não tivemos jogos no final de semana, né, devido à Copa América e à Eurocopa. Eu achei que o primeiro tempo do São Paulo foi excelente. Achei um primeiro tempo com muita intensidade, os jogadores marcando em cima, mordendo muito, né? O Grêmio pegava na bola e não tinha espaço, porque o São Paulo não deixava o Grêmio jogar, né? O São Paulo pressionava, o São Paulo ia para cima e já logo no começo já fez o gol, teve oportunidades de fazer mais gols no primeiro tempo, mas é o que a gente sempre fala. O São Paulo peca muito pelo excesso. O São Paulo peca muito por aquela questão de querer caprichar. Às vezes, o jogo ele não pede que você capriche. Se você tá com um placar mais elástico, e aí você quer fazer uma graça, você quer dar um toque de letra, você quer tentar fazer um gol de bicicleta, tudo bem. Quando você tá, né, ali mais à vontade no jogo, mas quando você tem só 1-0 no placar, existem momentos em que você precisa saber dosar isso, né? E o São Paulo teve grandes chances no primeiro tempo de ampliar o placar e até ficar um pouco mais tranquilo e não passaria o sufoco que passou no segundo tempo, né? Mas o São Paulo pecou muito, pecou ali próximo da área, sabe, com os últimos jogadores, então decisões erradas, decisões equivocadas, e aí acabou o jogo indo ali pro intervalo, né? 1-0 São Paulo ganhando. No segundo tempo, eu pensei que o São Paulo fosse abaixar a guarda, mas não sabia que era tanto. No segundo tempo, já logo no começo, se mostrou que seria um segundo tempo mais do Grêmio. Claro que na minha cabeça eu pensava que o São Paulo ia melhorar ali a partir dos 10, 11 minutos, né? Que ia retomar ali o ritmo do jogo, né? As ações do jogo. Mas só dava Grêmio. O Grêmio teve 4 escanteios em sequência. Ali no começo do segundo tempo, a bola não saía da área do Grêmio. E aí, infelizmente, nós chegamos ali no momento da possível lesão do Alisson, né? Possível não, né, gente? Eu acho que é lesão. Eu acho que a gente tem que se acostumar já com isso. Eu acho que o Alisson vai ficar um bom tempo fora. E caso isso se confirme, é muito importante que a diretoria vá atrás de um substituto, porque a gente tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão para disputar. São 3 competições importantes que o São Paulo tá brigando lá em cima no Brasileirão, né? São Paulo tá agora a 3 pontos dos líderes, né? Palmeiras e Botafogo, apesar de que Palmeiras e Botafogo estão jogando agora, então podem abrir, um dos dois pode abrir 6 pontos. O importante seria ficar em empate. Mas enfim, é um jogador, o Alisson é um dos melhores jogadores do São Paulo, se não o melhor do São Paulo na temporada, e é muito triste mesmo. Ao que tudo indica, o que o médico do São Paulo falou é que inicialmente parece uma lesão na tíbia. Então a recuperação de uma lesão na tíbia, se for fratura, eu espero que não seja ligamento, porque se for ligamento demora um pouco mais, mas assim, se for fratura, uns 6 meses aí pra se recuperar, né? E a gente já perdeu o Pablo Maia numa dessas, então a gente não tem um reserva à altura do Alisson. Bobadilha não é, Luiz Gustavo muito menos, e o Galopo então piorou. Então, se isso se confirmar mesmo, se confirmar a lesão do Alisson, né, se for uma coisa grave que a gente ora e reza aqui para que não seja,
Nesse momento é muito importante a gente ter pensamento positivo, muito importante que a diretoria vá atrás de um substituto, assim, urgente pro Alisson, porque ele é o jogador mais regular do São Paulo na temporada, então é uma grande perda que já foi com a perda do Pablo Maia e agora com o Alisson. Então a nossa melhor dupla de volantes provavelmente vai ficar fora da temporada do São Paulo e é muito triste. E aí o São Paulo acabou se perdendo no jogo com a saída do Alisson, foi o momento em que o Grêmio cresceu, o Grêmio teve mais chances do que o São Paulo no segundo tempo. Se a gente for falar de merecimento, o Grêmio merecia ter empatado e talvez até virado o jogo. A gente tem que ser honesto aqui, né, pra falar. Quando a gente tem que falar que o São Paulo mereceu, igual foi contra o Atlético Mineiro, mereceu, mas perdeu. Nesse caso, São Paulo ganhou, mas não com 100% de merecimento. Eu acho que sim, pelo primeiro tempo que fez, mas o segundo tempo foi completamente do Grêmio. Claro que o São Paulo teve as chances ali, quando o Zubeldia fez as modificações, né? Ele retomou de novo o meio de campo, e aí o Grêmio não foi tão ofensivo, mas ainda assim estava em cima, estava marcando em cima, estava tentando. O Rafael, para mim, foi o grande nome do jogo, tá? O Rafael que não fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, né? Falhou no gol do Atlético Mineiro, mas agora já se recuperou, já voltou a ser o Rafael que a gente tá acostumado, salvou o São Paulo. Acho que se não fosse o Rafael, a gente tinha tomado sim a virada, talvez tomado até mais. Rafael salvou a gente em muitos momentos ali, e é o que eu sempre falo, quem tem goleiro, goleiro ganha jogo. E é isso que aconteceu hoje. O São Paulo não tomou o empate e a virada muito porque tinha o Rafael no gol. Porque quando a defesa não tá bem, que é o que aconteceu hoje, achei que o Ferrarese e o Arboleda estavam muito abaixo hoje, quando a defesa não tá bem, o goleiro garante, né? Então, ter um goleiro bom faz toda a diferença. E hoje o Rafael fez essa diferença pra gente, porque a gente poderia ter perdido no Morumbi, porque quando o Alisson sai, tudo se desmorona, assim, psicologicamente o time acaba. E aí depois ele faz as substituições, coloca o Nestor, acaba mexendo no time e o São Paulo volta a ter um poder mais ofensivo, né? Teve chances, teve até chance agora no final do jogo com o André Silva, que é de novo o que a gente fala, escolhas erradas. Jogador que tem escolha errada. Tudo bem que ele é centroavante, ele quer bater pro gol, mas na onde ele estava, o mais correto a se fazer seria tocar pro Ferreirinha, que estava em melhor condições que ele. Era o melhor, era o mais correto a se fazer, era essa opção. E ele escolheu a opção mais difícil, que era bater pro gol. E aí ele perdeu a chance. E se o São Paulo tomou o empate ali no final, porque o juiz deu 10 minutos de acréscimo, depois deu mais 2 e mais 2 e foi, né? Até o Grêmio empatar, era isso que ele queria, né? Que, enfim, já vou até falar assim, que eu nem vou falar muito sobre isso, mas mais uma arbitragem desastrosa dentro do Morumbi. Eu vou citar só algumas opções aqui, tá? Faltas que o amarelo que ele deu pro Lucas não era para amarelo. Ele deu amarelo pro Rafael por cera. O jogador do Grêmio, o goleiro do Grêmio, no primeiro tempo, quando o cara tava fora de campo, ele se jogou no chão para fazer cera. Claramente, ele não tava sentindo nada. Ele só queria fazer cera para dar tempo do PP voltar, porque ele ia trocar camisa, pro Grêmio não ficar com um a menos, que é até uma artimanha que os jogadores estão utilizando, né? Os goleiros estão utilizando. Eles caem no campo para dar tempo do jogador voltar, eles não ficarem com um a menos. O juiz vendo aquilo não deu amarelo. Aí no segundo tempo ele foi lá, deu amarelo pro Rafael. Deu amarelo pro Lucas, que não era para amarelo. Aí ele foi lá e deu vermelho pro Igor Vinícius, que o Igor Vinícius já tinha amarelo. Ele deu vermelho pro Igor Vinícius por uma suposta cera. E depois foi só crescendo mais. Aí deu vermelho para a comissão técnica do São Paulo, amarelo pro Zubeldia. Assim, é revoltante, gente. É revoltante. Eu não vou nem me reservar muito a falar sobre arbitragem, porque é isso aí. Até agora eu não vi a CBF se desculpar no jogo contra o Atlético Mineiro e nem vai, porque eles estão preocupados com outra coisa. Então, nem vou perder meu tempo aqui, meu tempo de pós-jogo, do meu tempo com vocês aqui pra ficar falando de arbitragem, porque essa bosta aí sempre vai ser e nunca vai mudar. E aí, na garra, na vontade do São Paulo, o São Paulo conseguiu os 3 pontos importantíssimos. Eu acho sim que tem coisa a melhorar. Claro que o time vai oscilar, é óbvio que não vai manter 100% daquela pegada em todo jogo. É óbvio isso, gente. Isso todo mundo sabe, tá? Acho que a gente tem um treinador competente, acho que a gente tem uma equipe competente. Agora tem que ver essa questão de um substituto pro Alisson, porque é um jogador importante que agora é uma perda pra gente, né? Muito provavelmente é uma perda, então tem que ver isso, porque os que estão no banco de reserva, pra mim, nenhum chega aos pés do Alisson, mas nenhum mesmo. Então
tem que ir atrás de um reserva, de um substituto. Então, por tudo que foi o jogo, pra mim, uma vitória importantíssima do São Paulo. Claro, pontuar no campeonato é muito importante. Ganhar os jogos enquanto a gente ainda não disputa Copa do Brasil, né? Libertadores, inclusive o sorteio da Copa do Brasil é amanhã. Vou trazer um vídeo amanhã pra falar pra vocês quem que o São Paulo vai pegar, né, nessa próxima fase da Copa do Brasil. Então, é importante pontuar no Campeonato Brasileiro enquanto essas competições não voltam, porque quando voltar vai ser mais difícil equilibrar, né, essas competições assim com o elenco que a gente tem. Mas é isso, gente, basicamente é isso. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, nosso canal tá crescendo bastante aqui, tá? Um beijo pra todo mundo que comenta aqui, eu tô dando uma lidinha aqui nos comentários, tá? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.